bem-vindos ao canal Escreve Pesquisas. Eu sou a Alessandra Pérez e hoje eu trago o projeto de um mini álbum feito todo de retalhos de papel, certo? Então ele é um mini álbum com 16 centímetros de altura e 12 centímetros de largura. Ele é um álbum pequenininho, mas que cabe bastante coisa. Então, apresentando para vocês, ele é um álbum que possui em uma das laterais uma estrutura em cascata, em que é possível colocar fotos maiores. E o outro lado, ele é feito, né, ele é preso, os papéis são presos por uma argola, então essa argola, né, a gente pode abrir ela e inserir mais coisas. E esse lado aqui todo, ele é feito com restinhos de papel. Então, eu vou passar para vocês como aproveitar esses papéis. E ele ainda tem aqui no finalzinho um bolsinho, que os enfeitinhos podem ser guardados, né? Para depois poder completar o álbum. Né? Às vezes fica faltando um enfeitinho, alguma coisa. Então a gente colocou ali um bolsinho para poder guardar. Certo? Então, vou passar todo passo a passo para vocês. Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, deixem nos comentários, né, que a gente vai respondendo. E não esqueçam de curtir, né, o nosso canal. E nos vemos na próxima com mais um projetinho de álbum, certo? Até mais! Para fazer esse álbum, nós vamos utilizar dois papelões, 12 centímetros de largura por 16 centímetros de altura, para fazer a capa e contracapa, e para fazer a lombada, um papelão com 5 centímetros de largura por 16 centímetros de altura. Essa vez eu vou forrar o álbum com um papel Color Plus preto, tá? Tanto por fora quanto por dentro a gente vai utilizar. Também, como papéis para decorar, eu vou utilizar essa coleção, Palms and Ferns, o nome dela, é uma coleção importada. E o que eu faço, né, para me organizar? Eu vou guardando, eu vou utilizando a coleção e vou guardando tudo dentro de um saquinho, né, com todos os restinhos. E aí, né, em alguns momentos, eu vejo o que tem dentro desse saquinho e aí penso, né, em algum álbum. Então, a gente vai utilizar, né, apenas retalhos. Isso é uma ótima maneira, né? Esse álbum, ele é muito legal porque dá para aproveitar muito restinho de papel, né? Porque tem algumas medidas padrões, mas várias medidas a gente pode ir inventando, né? E fazendo com que se tem na hora. Então, essa é uma grande vantagem para se aproveitar os restinhos de papel. Então, agora a gente vai preparar, né? Vai fazer primeiro a estrutura do álbum para depois poder colocar as folhinhas. Para fazer a estrutura, então, se precisa, né, de fita dupla face, tesoura e a dobradeira, tá? Então, eu vou deixar, por enquanto, a parte interna do álbum aqui do lado. Pode ser feito também com cola branca, né, espalhar com um rolinho. Deixa eu tirar aqui. Início. E aí, é só colocar, né, a dupla face em todo o papelão. Então agora é retirar, né, a proteção da dupla face e vamos colar. Eu vou utilizar, deixa eu pegar aqui, a reguinha de encadernação de 8 milímetros, tá? Para fazer o espaçamento entre, né, a lombada e a contracapa. Deixa eu pegar aqui para a gente poder usar e fazer bem retinho tudo. Já vou mostrar para vocês, tá? Então agora é tirar, né? O primeiro a gente sempre deixa mais ou menos 2, 3 centímetros de borda para a gente poder virar. Né? Então é importante colocar o papel, né, o primeiro aqui mais ou menos centralizado, ó, vai sobrar um pouquinho, né, para todos os lados para que eu consiga fazer a dobra, certo? Então vamos lá.
uma régua e um estilete, eu vou tirar esse excesso aqui, ficou muito papel desse lado, tá? Então não precisa tanto papel assim. A gente tira o excesso. E agora, né, o que tem que se cuidar é tirar os excessos, então, das pontinhas aqui, né? Então, a gente pode usar ou a régua, né, o fio de cabelo, que vai nos dar, né, o ângulo certinho. A gente pode usar uma régua, né? Eu vou usar tesoura hoje para mostrar para vocês, né, que também não precisa de ferramenta, basta dar a inclinação aqui, né, e fazer, então, uma, né, inclinadinha aqui também. Então, tem que sobrar uma pontinha para a gente poder fazer um bom acabamento. Pronto. Então, os excessos foram retirados. Agora, o que a gente tem que fazer? Quebrar a fibra, né? Então, a gente vai dobrar o papel e ele já vai começar a tomar forma. Então, o ideal é dobrar tudo antes, né? Eu gosto de começar a encadernar pelos lados maiores e depois a gente vai dobrar, né? Aqui também pode dobrar com auxílio de dobradeira, né? E ela vai dando, então, vai fazendo a quebra do papel e vai dando formato. Qual é a única coisa que tem que se cuidar nesse momento, né? É fazer sempre o lado oposto, né? Então, se eu comecei pelo lado maior, eu faço os dois lados maiores primeiros. E antes de colar os lados menores, eu empurro os cantinhos aqui, as esquininhas que sobrarem, tá? Para que elas entrem e não fiquem sobrando, não fiquem para fora na encadernação. O único cuidado que tem que ter, certo? Então, vamos lá. Parte do álbum tá pronta, agora a gente vai colocar, então, vai forrar também de papel Color Plus a parte interna do álbum. Eu calculei meio centímetro de sobra, tá? Da bordinha, então, né, dessa parte que a gente forrou internamente. E agora a mesma coisa, né? Vamos colocar fita dupla face, cuidando aqui, né, a parte ali da lombada, dando uma, né, vincada e colando com a dupla face, né, normalmente. Então, vamos lá. Muito bem. O ideal é que a gente vá tirando aos pouquinhos a dupla face, né, e vá colando da borda, né, até a outra borda, ou do meio para as bordas, tá? De modo que a gente consiga principalmente ter acesso aqui nessa parte né, da ligação com a lombada, tá? Essa é a parte que a gente mais tem que ter cuidado, tá? Então, eu vou começar lá da borda. E aí, como aqui não tem cola, né, eu consigo mexer isso até ter certeza que tá bem alinhadinho. Como é que eu tenho certeza? Aí eu pressiono essa parte que já tá, né, sem a dupla face, ó, que veio mais ou menos pertinho da lombada. Então, a gente tira agora aqui. E aí, vem forçando, então, com a dobradeira, eu consigo colocar, né, naquele vão ali que a gente tem entre a lombada e a capa, e colo o resto. Vamos ver aqui onde é que a gente parou, aqui já dá pra tirar mais uma aqui. Mesma coisa. Termino de colar essa parte interna.
do álbum, pronto, acabamento interno, pronto. Agora a gente vai fazer a furação, né, para colocar a argola, e aí vai começar então essa parte das folhas, né, essa parte da primeira, né, estrutura. E aí depois a gente coloca uma cascatinha, né, aqui do lado, certo? Então vamos para a furação. Para fazer a furação, né, e essa parte, então eu preciso de um lápis, de uma régua. Para quem tem, né, a Crop-A-Dile melhor, né, essa ferramenta ela faz furos, né, ela tem, essa minha, né, tem um tamanho menor, um tamanho maior, e ela coloca o ilhós, né? Então a gente pode ir girando, né, conforme o tamanho do ilhós e o tipo, né, a gente faz a combinação aqui e ela, então, tanto fura quanto aplica o ilhós. Essa é uma ferramenta básica, né, que é bem legal de ter, assim. E também, né, uma argola, tá? Então, para que eu consiga calcular o quanto eu tenho que furar, eu meço, né, o diâmetro. Esse aqui, se eu não me engano, 3 centímetros. Então, ela tem 3 centímetros. E aí, vai muito, né, de como vocês preferem o álbum, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é medir o meio do álbum aqui. Então, ele tá com 12. Vai ser 6 centímetros, então a gente faz uma marquinha, e aí eu preciso calcular, né, para que ela fique, então, bem justinha, tá? Então eu vou deixar um pouquinho, ela tem aqui 3 centímetros, então eu vou calcular, né, esses 3 centímetros, vou fazer um pouquinho menor, mais ou menos ali onde eu marquei, 2,8, e vou fazer o meu furinho. Tá? Então eu sei que ela vai ficar, ó, uma folguinha muito leve, né, para poder segurar as folhas, tá? Então marquei o meio e 2, né, milímetros a menos ali, então 2,8 centímetros de profundidade. Vou liberar todo, né, para que ela consiga ir o mais fundo possível. Tá? Então, ó, põe ali, furei. Tá? A vantagem dessa ferramenta é que ela fura tudo, ela fura couro, papelão, né? Até MDF ela fura, então ela é bem forte. Pronto, então agora eu já consigo colocar a minha argola, tá vendo? Ela ficou, consegue se mexer, né? Mas não muito, ela não ficou muito larga, assim, muito frouxa, tá? Mas isso também vocês podem, né, decidir como vocês querem. Então agora a gente já tem a estrutura, tem a argolinha, então vamos para a parte de colocar as folhas e, né, como que a gente vai montar esse álbum, certo? Então vamos montar as páginas. Como eu tinha comentado com vocês, esse álbum ele é todo de restinho. Então eu deixei aqui, para que vocês tenham uma ideia, eu abri aquele saquinho e eu separei tudo que eu tinha, né, por tamanhos, mais ou menos, tá? E aí, claro, né, eu tinha uns pedacinhos maiores, eu fui separando para mais ou menos ter ideia de como fazer as páginas do álbum, tá? Esses pedacinhos aqui, isso aqui é papel vergê, que sobrou quando eu fiz algum outro álbum, eu vou guardando essas tirinhas e vocês vão ver que dá para fazer páginas também do álbum com esse papel vergê, tá? Então, tudo que tinha de restinho que estava dentro do álbum, dentro do meu saquinho plástico, eu fui separando. Tá? Então aí mais ou menos a gente vai tendo uma ideia. Então provavelmente daqui eu ainda vou fazer algumas rosetas, né? Aí eu consegui então diminuir, né, toda aquela coleção. Sobraram ainda 3 páginas inteiras, né? Então provavelmente vai virar algum outro mini álbum, tá? Então só para que vocês tenham uma ideia, fica mais fácil separando, né, por tamanhos, para que a gente tenha então uma ideia do que a gente pode fazer. Tá? Então, reduziu bastante, né, o meu material. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu pensei em fazer e algumas páginas que eu criei. Eu vou começar, então, pelas páginas, tá? Então, eu utilizei, né, vocês podem utilizar cortador de borda. E eu vou arredondar os cantos agora de todas as páginas, tá? Então, ó, aqui pro cortador de borda eu usei uma página e fiz uma bordinha, né? Então, isso aqui era o que tinha, né, de maior e que dava para aproveitar.
Então essa aqui é uma página, né, que dá um volume no álbum. Então eu cortei, né, um retângulo e eu só tirei aqui um pedacinho para que ela não bata na argola, né, essa página da frente. Então a gente consegue abrir essa página, tá? Então aqui também, ó, já dá para arredondar os cantinhos, certo? Ó, aqui em cima ficou como se fosse uma etiqueta. Então essa aqui eu vou botar mais ou menos no meio. Essa aqui eu fiz no formato de etiqueta. Esse aqui é só um pedacinho, né? Então eu vou cortar aqui as bordinhas dele, né? Então um pedacinho de papel. Esse aqui é um papel, então, como eu comentei, uma tirinha do papel verger. Eu cortei aqui para não ficar, né, marcando. Eu cortei a figura e colei o restinho dela aqui. Então também, né, vira um bolsinho, pode virar uma página, né, que se coloque alguma coisinha. Esse aqui é só um pedaço. Vou cortar aqui, arredondar. Outro pedacinho. Esse aqui, né, todos eles são duplos, né? Esse aqui é um foil. Aqui eu peguei também um novo pedacinho de papel verger, fiz na forma de etiqueta e dobrei aqui uma pontinha fazendo, né, um bolsinho. Então, fica a ideia, né? Deixei um papelzinho aqui para vocês pensarem, né? Aqui já tá arredondado. Essa aqui, então, eu utilizei a cortadora de borda para deixar, né, um pouquinho diferente. Essa eu fiz em formato de bandeirinha, né? Então, marco o meio, né, na altura aqui, que é a profundidade que quer, e corta, então, né, até as pontinhas, fazendo a bandeirinha. Acho que deve ficar mais bonito desse lado. Pedacinho de papel. Pedacinho de papel. E claro, né, vai combinando e vendo como fica melhor. Esse aqui, eu peguei um pedaço do Color Plus, né, que tinha sobrado aqui da encadernação, e colei um pedacinho, então, do papel. Esse até eu vou deixar retinho, né, que ficou diferente. E esse aqui eu peguei, né, o papelzinho, virei, fiz o bolso, colei as laterais e cortei 2 papéis na forma de etiquetinha. Então, é restinho mesmo, né? Agora a gente vai colocar, aí monta como que é, né? Eu até coloquei esse aqui que ficou um pouquinho mais comprido, eu marquei o meio aqui, mais ou menos a altura que eu queria que ficasse. E agora montar, né? Então, escolhe, né, de repente, para não ficar muito um perto do outro. Não tem ordem, né? Vai colocando da maneira que acho que combina mais. O legal é colocar esses aqui, dá para fazer mais desses que dobram, colocar no meio, porque ele dá volume pro álbum, né? Daí fica mais cheinho. Dá para colocar também, esse aqui eu vou deixar assim, folha de acetato, né? Restinho de acetato, dá para colocar várias coisinhas aqui, certo? Então, o albinho, né? Esse primeiro lado tá pronto. Para esse segundo lado, eu preparei uma cascata, tá? Então, também, vou pegar aqui, vamos arredondar os cantinhos e eu vou passar as medidas para vocês que eu fiz para construir essa cascata. Então, ali na lateral, né, caberiam fotinhos menores, aqui a gente já consegue colocar umas fotos maiores. Só arredondar os cantos. Pronto. E aí a gente começa, então, pela folhinha maior, tá? A cascata, ela tem, essa folha maior aqui, ela tem 16 centímetros de altura por 10 centímetros de largura, e eu vinquei 1 centímetro, tá? Então ela fica com 15 centímetros de altura. Então a gente passa a cola aqui, né? Só cola essa partezinha aqui e deixa, pode colocar um acabamento se quiser, e deixa ela soltinha. Pronto. Essa aqui, então, eu deixei 2 centímetros de distância, tá? Isso também vocês podem ver, se vocês preferem fazer uma cascata mais cheia, se vocês têm mais fotos para colocar,
né? Mas essa aqui ficou com 14 centímetros no total, vincando 1 centímetro, ela fica com 13 centímetros de altura. Pronto, segunda folha da nossa cascata. Essa folha tem 12 centímetros, vincando, então fica com 11, vinca 1 centímetro. E a última, ela tem 10 centímetros no total, vinca, né, fica com 9 centímetros, tá? Certo? Então, temos a nossa cascata e a nossa argolinha, né, que ainda pode encher mais, né, porque o álbum, ó, ficou com bastante espaço, tá? Bom, para fazer a capa e a contracapa, o que eu pensei, tá? Eu ainda tinha, né, uma folha inteira dessa folha com foil, tá? Então, eu vou colocar ela aqui na frente. E aí as gurias do Escreve das Gurias me ajudaram a pensar em como fazer essa capa, porque eu falei com elas, nossa, essa capa tá tão bonita, o que a gente pode pôr? E aí as meninas prontamente me ajudaram com as ideias. Então, o que as gurias me ajudaram? A gente vai colocar, né, o verso da folha aqui em cima. E uma coisa também que eu aprendi com as meninas do Escreve das Gurias, né, as meninas do Escreve das Gurias, ou as gurias do Escreve das Gurias, é pensar num título do álbum, né? Então, qual é o título do teu álbum, né? Então, esse álbum aqui vai ganhar o nome de Happy Moments, né? Momentos felizes. E a gente vai colocar, então, sem grandes enfeites, porque a própria folha com foil já tá dando, né, um acabamento super bonito. Então, a gente vai colar o título do nosso álbum. Para a lombada, eu cortei também um pedacinho desse papel com foil, né? Vou fazer toda ela com esse papel. Aqui a contracapa, a gente vai ter que tirar a argola, né? Forrar, cortar ali, furar ali de novo, né, para fazer o acabamento. Claro, né, depois dá para enfeitar as folhinhas, né, colocar essas bordinhas, né, encher de enfeite. Aqui as últimas. Ó, esses aqui dão volume, fica legal. Aqui. E aqui. Então, agora que a gente tem tudo pronto, eu vou falar para vocês algumas coisinhas que dá para aproveitar, né? Os restinhos aqueles de papéis que eu mostrei para vocês, tá? Então, ó, eu fiz algumas rosetinhas com aquelas fitinhas, né? Aqueles pedacinhos que sobraram, então, né, depois dá para enfeitar ou o próprio álbum, né, ou algum outro albinho, né, colocar em
pacotinho de presente, qualquer coisa assim. Então aqui tem algumas ideias, né, de rosetas. A gente, né, deixou para vocês um tutorial de como fazer essas rosetas, tá? O que mais que dá para fazer? Dá para fazer bandeirinhas, né? Então pode se enfeitar, fazer conjuntinhos de bandeirinhas com fitinhas também, né? Pode se enfeitar. E para colocar aqui no álbum, eu pensei ainda em complementar e colocar um envelopinho aqui embaixo. Eu achei que ia ficar, né, um pouquinho mais completo o álbum, e dentro desse álbum a gente pode guardar esses pedacinhos, né, de bandeirinhas e enfeitinhos. Então eu posso deixar vários enfeitinhos aqui dentro, né, e carregar junto no álbum, né, ou dar de presente, e aí, né, já tem alguns enfeitinhos. Esse tutorial de como fazer esse envelope, a Luíse já deixou para vocês também aqui no canal, tá? Então é um jeito super fácil de fazer envelope de qualquer tamanho. Então eu resolvi complementar e aproveitar que tinha esse espaço aqui no álbum e colocar esse envelope. O que eu fiz, né? Eu só cortei a partezinha que fecharia o envelope, porque não tem porquê, né, fechar esse envelope, já que a gente quer para guardar, né? Deixa eu tirar aqui. Guardar, então, né, os enfeitinhos que depois eu posso colocar junto com as fotos. Então, agora sim, né? Talvez esteja faltando algum enfeite aqui, né? Sei o que poderia ser, deixa eu pensar. Oi gente, tudo bem? Olha eu aqui invadindo o vídeo da Ali, mas ela tá lá pensando em que ela vai usar de enfeite para colocar no álbum, e eu resolvi dar uma entradinha rápida para dar uma dica, uma sugestão para ela, e já aproveito para combinar com vocês que eu volto no fim de semana com um vídeo curtinho de dica como fazer esse enfeite que a gente vai sugerir para Ali colocar no álbum dela. Eu fiz esses enfeites aqui, tá? Algumas pessoas chamam de tassel, outras chamam de tassel. Aqui em português o nome disso é borla, mas, né, franjinha, penduricalho, o que interessa é que ele serve pra gente enfeitar um monte de coisas. Eu gostei tanto de fazer isso aqui que eu fiz até bijuteria. Deixa eu mostrar mais de pertinho, que eu acho que fica melhor de enxergar. Ó, esse aqui eu fiz com linha de crochê, uma miçanga. Esse aqui eu fiz também com linha de bordado e aqui pecinhas de madeira. Aqui eu fiz um brinquinho, ó, verdinho. Aqui eu fiz um outro brinquinho com o enfeite triplo. E adorei, né? Adorei isso. Então, eu vou fazer um vídeo bem curtinho, porque é bem simples. A gente pode usar vários materiais, dá pra usar fio de seda, dá pra usar linha de crochê, linha de bordado, lã, barbante. Que a gente tiver de restinho, que usa bem pouquinho, a gente pode aproveitar para não botar fora. Aproveita e cria essas peças bem bacanas que a gente pode usar para um monte de coisas. Então, vamos entregar para Ali, eu acho que esse pretinho aqui que combina com as cores do álbum que ela tá fazendo. E a gente então se encontra de novo no final de semana, tá bom? Beijo para todos e toma aí, Ali! Olha o que a Luíse me trouxe. Luíse me deu de presente esse tassel, ou mais recentemente nós descobrimos que é borla. E a Luíse fez especialmente para esse álbum. Então, agora sim, eu acho que o meu álbum ficou mais completinho. Agora sim, meu álbum tá completo, tá com bolsinho, envelope, né? Com a minha cascata, minhas folhinhas, a minha super capa, né? Que as gurias me ajudaram. Agora eu considero que o meu álbum tá pronto. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo, né, projeto de mini álbum. Deixe seus comentários aqui, não esqueçam de curtir o vídeo e nos falamos então na próxima.
Um beijo para todas, até mais!